Seja muito bem-vindo ao Frente a Frente, um podcast da Frente Revolucionária Maracanauense. E nesse primeiro programa, nesse primeiro podcast, a gente vai tratar sobre agricultura urbana. Mas antes de dar continuidade, eu queria pedir já para você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho e compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conseguir. Lembrando que esse programa ele não é financiado por nenhum político, por nenhum empresário da região. É um programa independente, elaborado e construído pela Frente Revolucionária Maracanauense. E como eu falei, hoje a gente vai falar de agricultura urbana nesse primeiro podcast e eu já passo para o Fábio aqui apresentar o nosso convidado e falar um pouco mais sobre ele, sobre o programa, enfim. Bem, gente, Fábio Rodrigues aqui na voz. Bem, o nosso convidado de hoje, ele tem 47 anos, ele é pai do Caio, do Ben e do Lucas Sol, egresso do sistema penitenciário do mercado de trabalho, agricultor, familiar, produtor de kombucha, comunista e é um entusiasta de uma revolução brasileira, assim como nós. Hugo Teófilo. Bem-vindo, Hugo. Obrigado por ter comparecido aqui ao programa da gente. Espero que seja um excelente bate-papo. Legal. Prazer meu, obrigado pelo convite. Quer falar alguma coisa, Gladson? Não, apenas você ver uma conversa até a gente chegar no assunto da agricultura para me tirar minhas dúvidas. E aí, Hugão? Se apresente, né? Faça uma apresentação sua aí. Legal. Esse texto que eu uso já há alguns anos para... Sempre que pedem uma espécie de apresentação, ele já tem a intenção de ser provocativo, né? Eu passei a realizar atividades relacionadas à agricultura urbana por conta de incômodos muito fortes, assim, que se agravaram, incômodos com relação ao modo de vida, né? Que se agravaram demais quando eu descobri que ia ser pai, pela primeira vez com a chegada do Caio. O Caio tem 15 anos, então eu comecei a realizar essas atividades assim que eu recebi a notícia, ou pelo menos intensifiquei essas atividades com as quais eu já tinha alguma familiaridade. Quando a gente recebeu a notícia da gravidez e eu me dei conta de alguns problemas nos quais eu costumo dizer que eu estava enterrado, né? Então eu percebi que eu ia ter muita dificuldade de ser pai, porque a minha vida estava toda ocupada com essa história de acordar para trabalhar e chegar em casa para dormir, para acordar para trabalhar. 6 por 1. E eu fui me dando conta aos poucos, por mais que fosse uma percepção muito precária, né, muito imediata, assim, sem muita elaboração e sem muito entendimento das causas desse problema, eu fui me dando conta aos poucos, como todo mundo vai se dando, de onde vinham esses cansaços, né? Completamente cansado. E eu desejava muito ser pai, então foi uma notícia muito alegre, né? Eu sou filho de pais muito amorosos, então ser pai era um desejo muito legal, assim, na vida, para que eu não tivesse condições de realizar depois que ele nascesse, né? Então isso me incomodou profundamente. Eu fui percebendo ao longo do tempo uma coisa que eu falo já há muitos anos, né? Que é muito comum em todo mundo que está enterrado e obrigado a reproduzir esse tipo de vida, que era o seguinte. Eu percebi que ocupado demais com essa vida de obrigação de trabalhar aí nessas condições que hoje a gente nomeia de 6 por 1, né? Eu percebi que eu passava o dia inteiro esperando o fim do dia, sabe? Chegar em casa para ter algum tempo de realizar alguma coisa para mim. Produzir alguma coisa para ti, já que produzia para os outros o dia inteiro. De usufruir do tempo da vida, sabe? Passava o dia esperando o fim do dia. Nesse período, tu trabalhava com o quê e aonde? Eu era analista de rede numa multinacional que ficava localizada aqui, o centro de distribuição ficava localizado aqui na Pajuçara, no Maracanaú. Então, nesse tempo, eu ficava pensando, já incomodado com essa vida, que eu começava a perceber que ia me impedir de ser pai, que eu passava o dia esperando o fim do dia. E eu passava a semana esperando o fim de semana, para ter algum tempo livre para mim, né? E depois esperando o fim do mês para ganhar o dinheiro. Aí veio a próxima coisa, né? Que era esperar, eu passava o mês esperando o fim do mês, que era quando aquilo ali era uma fagulha de sentido, que era ser remunerado pelo tempo... enfim, pelo tempo vendido, né? Quando recebia, vinha da decepção, né? E eu, como todo mundo, e eu passava o ano esperando as férias, entendeu? Então, quando você cansa dessa vida, você se dá conta disso, e eu me dei conta disso, né? E aí
teve uma elaboração a mais que foi quando a ficha caiu, que eu pensei o seguinte, olha, se eu passo o dia esperando o fim do dia, a semana esperando o fim da semana, o ano esperando o fim do ano, eu vou passar a vida esperando o fim da vida. Isso é a tragédia, assim, que acomete todo mundo, que é obrigado pela morte, que é obrigado a seguir esse tipo de obrigação, né? E aí, cara, é impossível dormir depois que você entende isso, entendeu? Dormir em paz, assim. Você é acometido por um incômodo que não passa. Você tem que fazer alguma coisa, né? A situação, eu sempre ilustrava com 3 canções, assim, essa minha condição. Isso, eu via meus amigos todos muito confortáveis e conformados com isso. Eu não conseguia dormir, assim. Sabendo que meu filho ia nascer e eu não ia ter tempo para ser pai. Eu sempre cito 3 canções que ilustravam muito essa minha aflição, assim, essa minha angústia, né? Uma do Belchior, que ele dizia que era um cidadão comum, como esses que se vê na rua, que vivia o dia, mas não vivia o sol, vivia a noite, mas não vivia a lua. E era como aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte pensando em vencer na vida. Quer dizer, o cara está ocupado com o tempo produtivo, né? Com o tempo necessário para produzir, né? Que ele é obrigado a funcionar dentro disso. Mas o dia da natureza, o dia das condições materiais do planeta, né? Que são condições materiais para a existência de tudo, o cara não vive o sol, o cara vive o dia. O cara não vive a lua, o cara vive a noite, entendeu? Ele tem que chegar em casa, a noite para ele é hora de dormir para acordar no outro dia e ir para o trabalho de novo, né? A outra música que ilustrava muito essa angústia era a música do Zé Geraldo. Tem uma música que ele fala sobre Zé e José. E aí ele diz, o Zé e José estavam aprisionados aos compromissos e tinham apenas os domingos para serem livres. Livres para pensarem na segunda-feira, quando estariam atrás dos balcões. Rapaz, quando eu conheci essa música... Zé Geraldo, um clássico do rock rural. A angústia do domingo... tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Exatamente. Essa música é massa. Essa angústia do domingo, quando eu conheci essa música, eu disse, cara, o cara sabe o que eu tô passando, né? E a outra música, óbvio, era do Raul Seixas, né? Eu devia estar contente, porque tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável, ganho 4 mil cruzeiros por mês, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado, e as diversões que o cara não acha nada engraçado, né? Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, enfim. Tudo aí. Então, essa minha angústia era ilustrada demais por essas 3 canções. Eu digo isso há 15 anos, né? Desde que eu comecei a realizar essas atividades, para tentar aplacar um pouco dessa angústia, né? E aí, cara, isso não foi tudo, né? Ainda teve outro agravamento, que foi conhecer 2 documentários, que todo mundo que já passou lá por casa e me viu contar essa história, já me ouviu falar isso. Muito Além do Peso é um documentário, e Criança, a Alma do Negócio, que é outro documentário. São 2 documentários de terror, assim. O que a indústria capitalista faz convencendo nossas crianças de que a gente precisa do que não precisa, né? E como elas produzem as coisas não para atender nossas necessidades, mas para produzir lucro, para ser acumulado pelos donos disso tudo. E como a gente se acaba consumindo essas coisas, né? Então os documentários mostram a vida das crianças destruídas. Criança com 9 anos com doença de gente idosa doente. Não de gente idosa com saúde. Mas criança com 9 anos com trombose, com hipertensão, com gordura no fígado, com, enfim, um monte de coisa e de comorbidades somadas no corpo de uma criança de 10, 12 anos. Isso é uma criança de população ribeirinha, que mora em Palafita e que tem diabetes e trombose, por conta de uma alimentação completamente destruída. A Coca-Cola chega de balsa. E o resíduo da Coca-Cola fica boiando ao redor da habitação. Entendeu? Então, esses documentários, quando eu já vinha angustiado, quando eu conhecia, eu disse, cara, não é diferente do que eu estou vivendo, entendeu? Eu estou submetido a precisamente a mesma obrigação desses pais, que são pais dessas crianças. O documentário eu sempre cito que tem uma cena trágica, assim, aterrorizante. Eles juntam as crianças e apresentam a natureza para as crianças, sabe? Eles apresentam vegetais para as crianças, comidas. Eles apresentam o que hoje eu sei que são as condições materiais da existência. Comida, mamão, banana, batata. Comida. Muito natural, né? E as crianças não sabem o nome de nada, cara. Não sabem identificar. Não sabem o nome de nada. A criança pega um mamão, fica chutando o nome do mamão, sem saber o nome do mamão. Entendeu? Errando o nome dos vegetais. E eles apresentam os industrializados, aqueles salgadinhos de embalagem prata com azul, prata com vermelho, coloridos. Com a tarja no nome. A criança não está vendo nem o nome do salgadinho.
Mas só pela disposição das cores, pela familiaridade, pela intimidade que ela tem com aquilo, ela já olha e já sabe o que é de cara, entendeu? Então isso, cara, eu precisava fazer alguma coisa porque eu não conseguia dormir, entendeu? E aí, o que eu tinha na memória era a experiência que eu tive na infância, porque eu cresci num sítio. Então eu fiquei pensando, se existe alguma fagulha de saúde que eu vislumbre conhecer, que eu posso construir para oferecer para a chegada do Caio, é o que eu experimentei na minha infância. Então eu vou tratar de replicar isso e resgatar isso. E como é que foi assim a tua infância, né? Primeiro, foram todas essas angústias, né, somadas ao nascimento do teu filho, que te levou a refletir sobre isso, né? Sobre a agricultura urbana, né, pelo que a gente entendeu. E na tua infância, tu já chegou, tu teve essa experiência de participar de alguma coisa que relacionada a essa agricultura urbana, essa comida mais saudável, alguma coisa nesse sentido? Sim, é fundamental que eu diga isso, porque eu cresci num sítio na Maraponga, né? A gente chama de sítio, mas era um espaço de 30 de largura por 70 de fundo. Quem é proprietário de grandes terras zomba da gente, porque isso eles não chamam de sítio, mas a gente que é limitado a viver em espaços muito pequenos, quando a gente tem acesso a um espaço desse, a gente chama de sítio, né? Então eu cresci num sítio desse. Dos 5 aos 26 anos, eu vivi num local desse, na Maraponga, que era o local ainda arborizado da cidade, né? Há 40 anos atrás, entendeu? E a minha mãe é economista doméstica, formada pela Universidade Federal, e trabalhou como técnica do governo do estado de segurança alimentar e nutricional. Então, a vida toda da gente, a gente soube o que era comida com qualidade nutricional, com segurança, entendeu? E o que era comida envenenada. Desde criança, a gente sabia, orientado pela minha mãe, que vegetais escolher e quais deles tentar fugir, porque provavelmente eram os mais contaminados quimicamente, com mais adubo químico, com mais veneno, tal. A gente cresceu sabendo que um vegetal com a presença de algum bicho era muito mais adequado para a gente comer do que o vegetal que não tivesse a presença de bicho nenhum, porque aquilo ali indicava que provavelmente aquilo ali tinha menos veneno porque o bicho estava vivo e tal, entendeu? Isso é uma coisa que fez parte da infância da gente. Aí é uma lógica. Né? Muita e o gente sítio pega uma goiaba, vê os bichos dentro e diz, não quer, né? Caralho, cheio de goiaba. Tá estragado, né? E o sítio era arborizado, né? Pé no chão, entendeu? A gente brincava de bola dentro do sítio, né? É claro que quando a gente cresce, a gente conhece a rua, os amigos e tal, que também é uma realidade que não existe mais, mas aquela realidade da casa, da habitação ser arborizada, ter o que hoje, de novo, né? Eu vou repetir esse termo aqui 300 vezes, né? O local da habitação respeitar, considerar, estar presente as condições materiais da existência, uma criança em contato com a natureza, isso foi fundamental. E a minha mãe, por ter essa profissão e por estar relacionada a essa questão da segurança alimentar e nutricional, a gente cresceu também vendo a minha mãe tentar realizar atividades relacionadas à agricultura em casa. Então, a criação de pequenos animais, entendeu? A gente viu, por exemplo, professores da universidade indo lá em casa, ensinando a usar folhas que caíam das árvores para fazer adubo, a tal da compostagem. A gente era criança, a gente já sabia da existência da compostagem, entendeu? A minha mãe tentou fazer um biodigestor com o lixo da cozinha. Tudo foi tentativa, né? Minha mãe é uma mulher que trabalhava fora, mãe de 4 filhos, meu pai deficiente físico, né? Apesar de ser um cara considerado produtivo, que foi um grande publicitário da cidade, mas não era o cara que colocava a mão na massa dentro de casa porque andava de cadeira de rodas. Então essas tentativas da minha mãe, quase todas foram frustradas ou duraram muito pouco tempo. A gente viu hortinha, mas a hortinha mingou e não teve mais hortinha. Mas a gente foi apresentado à existência dessas coisas. A infância foi povoada disso, entendeu? Então quando eu cresci e desejei entregar um pouco de saúde, de sanidade, de natureza para a chegada do Caio, para tentar aplacar o meu incômodo, que eu já citei aqui, que eu vi naqueles documentários como o ápice, sim, né? As crianças não terem a mínima noção do que são as coisas que vêm da terra. Quando eu tentei resgatar isso para tentar oferecer isso para o Caio, eu estava com a memória toda povoada disso, da experiência da infância, entendeu? Que a minha mãe tentou implementar em casa. Começou na agricultura antes de sair da empresa ou só depois que saiu que tu
começou a investir na agricultura Não, urbana? quando o Caio nasceu, eu estava há 5 anos na empresa. Então, eu já comecei a tentar criar esse entorno positivo, que eu nomeei assim, né? Para o Caio, quando eu ainda estava ocupado. Então, eu fazia tudo isso com o tempo que restava do que restava, né? Entendeu? É uma válvula de escape. Tu falou que trabalhava aqui numa indústria aqui do Maracanaú, né? E como foi essa transição aí de técnico de TI para um agricultor urbano, essa coisa aí, como que se deu assim? Quando foi que deu esse estalo? Tu falou aí que depois que o Caio nasceu, né? Aí, pá, foi isso. Sim. Começou a... Eu imediatamente comecei Abandonou o emprego. Eu imediatamente comecei a... Não, isso aí durou muito. Eu imediatamente, quando essas angústias vieram, eu tentei criar esse entorno para a chegada do Caio. Então, eu tentei pescar ideias na internet, principalmente, porque perto de mim ninguém fazia isso, de como colocar para funcionar as coisas que eu havia sido apresentado na infância. Compostagem é a primeira coisa. Então, eu fui cuidar do lixo. A partir do lixo, eu fiz um adubo, fui ter plantinhas em casa. Então, eu fui mudando o cenário da casa, que era uma casa como... Inclusive, eu trouxe foto para mostrar. Era uma casa como qualquer outra, assim, de classe média baixa, endividada, né? Que compra uma casa parcelada em 20 anos, né? Financiada em 20 anos. E aí, com o tempo que restava, sei lá, 15 minutos por dia, ou um sábado sim e um sábado não, que era o tempo que eu tinha, de 15 em 15 dias, um sábado inteiro, para me dedicar a essa transformação desse entorno, eu me dediquei, entendeu? A aprender a usar essas técnicas de compostagem, de jardinagem, de cultivar em muro, já que eu não tinha terra. Começou a mudança no ambiente doméstico. Exatamente, porque era o que eu tinha, era o que estava ao alcance da minha mão, né? Eu não conseguia transformar nada mais do que estava ao alcance da minha mão. Então, eu me dediquei a isso. E aí, obviamente, você vai para a internet para procurar as melhores técnicas, e aí você encontra, assim, facilmente, de maneira quase imediata, assim, permacultura, agrofloresta, entendeu? Então, esses temas, eu vou dizer, isso aqui eu conheci quando era criança, não sabia nem que tinha esse nome, mas quero, entendeu? Familiar, né? Isso aqui quero. Então, você começa a conhecer os exponentes, assim, dessas técnicas, os gurus, e você fica maravilhado com o trabalho dos caras. Então, eu fui meio que seduzido pela possibilidade que essas técnicas agroflorestais, permaculturais, davam como possibilidade mesmo para eu transformar esse entorno, que era o que eu queria fazer, né, para a chegada do Caio. E assim, de 15 em 15 minutos, de 5 em 5 minutos, sábado sim, sábado não, a gente vai acumulando conhecimento, experiência, tentativa, vai tendo êxito, vai tendo fracasso. Ao longo de 5 anos, a casa está completamente transformada, entendeu? Então foi assim. Aí, cara, dá para dizer que eu virei um agricultor urbano nessa brincadeira. Ou pelo menos um entusiasta da agricultura urbana em permacultor. Agora, daí até essa atividade virar a atividade principal da vida, a ponto de sair do emprego, foi uma novela enorme, assim, né? Eu precisei primeiro adoecer no emprego, adoeci da coluna, descobri 2 hernias de disco, tentei empurrar isso com a barriga, eu emagreci, fiquei forte e tal. E aquilo lá ficou inviável. E aí, para resumir essa história, essa transição, quando eu vi que aquilo não ia ter fim, aquele adoecimento e essa tentativa de manter essa vida de emprego adoecedor não ia ter fim, eu cheguei para o chefe e pedi para ser demitido. Depois de vários anos já com essas atividades de agricultura, eu disse, olha, cara, você está vendo, eu perdi 21 quilos, fiquei musculoso, estou tentando lidar com essa doença, mas quando eu chego aqui eu adoeço, me afasto 3 meses. E aí o cara rejeitou, obviamente, né? O cara não podia. Porque a minha honestidade foi dizer o seguinte, eu desenvolvi uma atividade que eu faço em casa, com agricultura urbana, que é uma loucura. Todo mundo para quem eu vou dizer isso vai dizer que eu sou louco de arriscar tentar viver disso. Mas eu não posso mais viver disso aqui, porque isso aqui está me matando. Então eu preciso tentar viver daquilo lá. Mas se eu pedir demissão, eu não posso, porque eu não tenho grana reserva para bancar 1 ano daquela atividade. Então você tem que me demitir para eu pegar a grana da rescisão e tentar viver daquilo lá por 1 ano, sem a obrigação daquilo ser fonte de renda e tal, para ver se, quem sabe, talvez eu vivo daquilo, entendeu? O empregado negociando com o patrão, né, cara? Com a verdade, né? Com a verdade, com as limitações e a honestidade. Vamos né? negociar com o patrão que dá certo. Né? E aí, obviamente, foi rejeitado, mas quando eu fiquei imprestável, me demitiram, né? Então, foi a carta de alforria, assim. Perdeu a funcionalidade, né? Fiquei imprestável para essa atividade produtiva de reproduzir o capital e finalmente fiquei livre para
para fazer o que eu queria da vida, ou o que pelo menos eu achava que deveria fazer, né? Foi por esse período que tu criou aquele projeto do Meu Lixo do Meu Lixo Cuido Eu? O do Meu Lixo Cuido Eu foi um achado. Procurando essas técnicas na internet, eu achei uma galera de Curitiba que fazia isso num quintal de 10 metros por 30, dentro da cidade, cercado por condomínio e tal. Os caras tinham um quintal. Eu não sei se tu lembra de um meme de internet, de uma senhorinha numa casa super verde, cercada por vários prédios, por uma zona urbana infernal, e todo mundo olhando assim de maneira estranha pro quintal verde da velhinha. Os caras do movimento do Meu Lixo Cuido Eu eram isso em Curitiba, entendeu? E os caras tinham no quintal de 10 por 30... Tu trouxe para cá isso, então, essa ideia? Aí os caras tinham várias experiências relacionadas à agricultura urbana. Não só de produção de alimento cultivado como agricultura, mas de criação de pequenos animais dentro desse quintal. E de coleta de resíduos orgânicos da vizinhança inteira. No raio de 2 quilômetros, os caras saíram de Kombi coletando resíduo orgânico de hortifruti dos vizinhos. Para entrar nesse quintal, ser processado pelos pequenos animais, virar esterco, assim, as várias técnicas de decomposição da matéria orgânica, compostagem. E isso, cara, explodia em produção de comida num quintal minúsculo, ridículo. Então, quando eu encontrei esses caras, eles disseram, é isso que eu quero fazer. E eles faziam o que com a produção deles? Eles voltavam para a vizinhança? Eles usavam, a finalidade era usar, né? Produção com a finalidade de ter valor de uso, entendeu? Sim. E, obviamente, produzindo excedente, entendeu? E aí, o excedente, eles tanto doavam para quem não tinha condições. Massa. E, rapaz, é uma coisa... extraordinária, assim. Então, quando eu conheci esses caras, eu passei mais ou menos um ano acompanhando em silêncio, copiando técnicas e ideais, assim. E aí, quando chegou um dia, eu cheguei para eles e disse assim, cara, é o seguinte, eu conheço vocês já faz um ano, copiei já um monte do que eu consegui de vocês, mas a gente precisa levar um papo mais íntimo, né? E aí entrei em contato com o Cláudio Olive, que virou um grande amigo, assim, grande parceiro de atividades, grande inspirador, assim. Então, o movimento do Meu Lixo Cuido Eu foi isso. Eu os encontrei na internet e me inspirei neles, entendeu? E reproduzi algumas coisas para mim. Nesse momento, tu já tinha saído do emprego? Não. Ainda estava lá tentando. Ainda estava lá. Tu pensa que foi assim, meu cara? Chegou a pedir umas contas, cara. Não, rapaz, também demorado, sofrido e angustiante, assim. Não é assim, não. Como é que foi... Como é que foi essa fase específica da saída do emprego e o início, assim, digamos assim, de um novo modo de vida? Como é que foi isso? Quando eu saí do emprego, eu já tinha desenvolvido várias atividades dentro de casa. A casa, como ficou transformada, e eu exibia isso na internet com as ferramentas, com as redes sociais que estavam à disposição, que no tempo não era nem Instagram ainda. Isso chamou a atenção do pessoal, o pessoal se interessou. Cara, que transformação foi essa que você fez na sua casa? E seu filho, cara, come planta. Como é que é essa história do teu filho com 11 meses... comendo cebolinha, cara, colhendo, não é só comendo cebolinha que vem de qualquer lugar, colhendo da parede a cebolinha. Primeiro, como é que tu planta cebolinha na parede? Com o adubo que tu fez. Como é que o teu filho come cebolinha? Tu precisa, eu quero aprender isso, entendeu? Então, pimentão cru, né? Pimentão cru. O Caio comendo pimentão como quem come maçã, cara. É uma coisa extraordinária, entendeu? Pimentão que nasceu na parede, assim. Então o pessoal isso foi atraindo a atenção das pessoas e o interesse. Então eu fui abrindo a casa para receber essas pessoas e ensinar como fazer o que eu estava fazendo, né? Então foi isso, assim, a transição foi essa. Nesse processo eu aprendi a fazer pão, entendeu? No meu processo de emagrecimento para tentar lidar com a hernia de disco e tal, eu comia muito pão, precisava comer um pão que fosse com um índice glicêmico mais reduzido. Aprendi a fazer o pão de fermentação natural, que é um pão com digestibilidade melhor e tal. Enfim, virei um padeiro de fermentação natural para mim. Finalidade sempre de usar o que eu estava produzindo. Falava umas pizzazinhas também? As pizzas. Chamei os amigos para comer as pizzas lá em casa, entendeu? Então, devagarinho, enquanto a galera chegava nas oficinas, que eu abria para ensinar a fazer as coisas, eu servia o pão que eu aprendi a fazer. E aí o pessoal dizia assim, o cara me vende esse pão. Não, mas eu fiz só pro lanche, eu não fiz para vender. Então, de tanto fazer esses encontros, essas vivências, essas oficinas, eu fui começando a dizer, vou fazer 3 pães para vender. Acabou, eu quero mais. Eu fui fazendo 10, fui fazendo 12, fui fazendo 15. Quando eu cheguei nesse ponto, eu vi que essas atividades poderiam escalar, entendeu? Então, foi quando chegou o tempo de falar abertamente pro chefe, de pedir para sair do emprego e tal, o que foi negado. Mas quando eu fui, de fato, demitido e fiquei imprestável, eu já tinha essa coletânea de possibilidades em casa. Tanto de vivências, que no tempo eu ainda cobrava, baratinho, as inscrições para a galera fazer, quanto de tudo que eu produzia e vendia, oferecia no lanche, mas também oferecia como possibilidade de venda. Entendeu? Então, quando eu saí do emprego, eu já era padeiro.
Entendeu? Então eu imediatamente comecei a atender os pedidos que eu estava impedido de atender porque estava ocupado com o emprego. Mesmo com toda essa atmosfera já criada, né, em torno dessa tua atividade, eu suponho que também havia um horizonte de incertezas, né, assim, porque você passaria a subsistir, né, daquilo que você estava produzindo. Isso não gerou para ti assim, um conflito, sei lá, conflito familiar, conflitos internos, né, essa coisa da insegurança, o medo de não dar certo, isso passou pela tua cabeça, assim? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu sempre fui muito honesto com relação a isso. Eu sabia que era uma atividade com potencial enorme. Eu chamava cada coisa que eu pegava, para mim, de ferramenta emancipatória. Então, se eu pegava a compostagem para mim, cuidar do meu lixo para produzir o meu próprio adubo, e a partir dele produzir minha própria comida, por menor que fosse a quantidade, eu chamava isso de uma ferramenta emancipatória. Então, quando eu abria uma vivência sobre isso, eu dizia, nós vamos aprender a fazer uma decomposição do lixo da cozinha, que a gente pode chamar de compostagem, mas isso não é uma compostagem, isso aqui é uma ferramenta emancipatória. Descobrir um vaso que você pode ter 6 plantas dentro, regando uma vez por semana, um vaso de rega capilar. Pô, isso aqui é um vaso, beleza, mas isso aqui é uma ferramenta emancipatória, entendeu? Então, eu sabia do potencial de cada uma dessas coisas que eu pegava para mim, no sentido de me conferir um certo grau de liberdade um pouco maior, mas eu era honesto ao ponto de dizer assim, talvez, se eu tiver um tempo integral dedicado a isso, talvez, quem sabe, eu consiga tocar a vida desse jeito, casado e com um filho, né? Sabendo que vai ser difícil, mas pelo menos com uma grana de rescisão de emprego que me garantiria por 1 ano. Eu tinha essa segurança, mas obviamente os conflitos internos de que um dia essa grana acabaria, o que de fato aconteceu. Entendeu? Tô falando aí em ferramentas emancipatórias, eu me lembrei aqui de emancipação, autogestão, anarquia. Eu estudei um tempo, por um período aí, anarquia. Eu me considero um anarquista da porra. E eu fui dar uma olhada na tua vida, né? Eu vi que tu teve um tempo que tu se envolveu lá com o pessoal do Crítica Radical. Um abraço aí, pessoal do Crítica Radical. E aí, como é que foi essa experiência lá, cara, com a nossa querida Rosa da Fonseca? Tu chegou a conhecer? Sim, queridona. Sim, a minha transição na verdade, a aproximação com Crítica Radical se deu por conta do falecimento do meu pai. Meu pai era um publicitário importante, defensor dos direitos das pessoas com deficiência, ativista disso e tal, enfim. E conhecer o Crítica Radical, eu era ainda muito pequeno, eu era criança. Então, quando o papai faleceu em 2014 e eles apareceram no velório, o sepultamento, eu fui abraçado por eles, né? E aí chegaram aquela história, rapaz, eu lhe vi pequeno na agência do seu papai, tinha uma agência de publicidade. Essa aproximação foi assim. E eu, como já vinha nesse movimento emancipatório, que eu mesmo me batizava assim, obviamente na internet eu encontrei o Crítica Radical, mas via de longe, entendeu? Perguntava pro meu pai quem era e tal, e ficou essa coisa de longe. Com a aproximação, a Rosa me abraçou e tal, e eu disse, olha, eu acompanho vocês, acompanho a tentativa de vocês no sítio e tal. E aí ela entendeu que eu tinha alguma experiência, algumas ferramentas implementadas que talvez pudessem colaborar com as tentativas deles no sítio, né? No sítio Brotando Emancipação em Cascavel, que eles adquiriram e tentaram fazer muitas coisas. Então, por conta desse episódio do falecimento do meu pai, a gente se aproximou e a gente conversou muito e eu fui colaborar com alguns mutirões no sítio deles. Eles também vieram de Kombi, Sandrinha, queridona também, saudosa Sandrinha, dirigindo a Kombi, carregada com 15 marmanjos dentro da Kombi, pra gente fazer mutirão lá no sítio. Então, quando a gente se aproximou, eu estava na transição da casa para o sítio já, né? Da casa pequena no Mudubi, em Fortaleza, para o sítio um pouquinho maior em Cascavel, que é onde eu moro hoje. Em Caucaia, que é onde eu moro hoje. Então, a gente se inspirou muito, entendeu? Nas tentativas práticas de implementar essas técnicas que eu já chamava de emancipatória e que, encontrando o Crítica Radical com as suas tentativas emancipatórias, a gente se deu muito bem combinando essas tentativas, entendeu? O Paulo fez um tempo lá, uns 3 dias lá no Crítica Radical, se juntou com uns punks, uns anarquistas, saiu aí feito doido aí dentro de uma Kombi. A gente foi dormir no sítio algumas vezes, eu, Caio pequenininho. Não, foi no Foi não? Foi qual? Realizar atividades lá e tal. A gente foi lá pra Barra do Leme, do Barra Inácio, do Leme. né? Sim, que é o pessoal, é outra coisa. Ciclovida. Ciclovida, Você vê, a a agricultura urbana proporcionou o rompimento tanto com o trabalho industrial, mas também deu a emancipação tanto alimentar, econômica e consciência, né? De consciência. Né? Pelo menos uma tentativa, né? A gente
Mas sim, sem dúvida, é um aprendizado enorme. Outra coisa importante na aproximação com crítica radical foi a história do Marx, né? É impossível você passar pelo crítica radical, pela Rosa, pelo Jorge, pela Sandra, enfim, Telvina, Ronaldo, por essa galera, ter um convívio com essa galera e não sair com aquela voz dentro de você Estuda direto. Marx, Tem que ler Marx, tem que ler Marx, tem que ler Marx para entender o que é essa sociedade que a gente está querendo superar. Tem que ler Marx, tem que ler Marx, tem que ler Marx. Naquele tempo eu não li Marx. Cara, foi doutrinado. Mas eu fui abastecido com um arsenal de livros, assim, e eu demorei para me dedicar a essa leitura e tal, e para entender que de fato eu precisava disso. Mas o Crítica Radical foi o primeiro contato que colocou essa voz dentro de mim, que eu precisava me dedicar a conhecer essa teoria que explicava o colapso social, assim, né? Hugo, a gente passou por um período, assim, de pandemia, né? Onde a gente teve que ficar isolado. Como é que foi esse período, assim, para ti, cara? Como é que foi... Você já estava na agricultura urbana, né? Já tinha saído do emprego. Como é que foi para ti encarar esse período, assim? Sim, aconteceram coisas curiosíssimas, assim, e muito interessantes na pandemia. A gente ficou assustadíssimo, inicialmente, né? Mas a gente já estava no sítio, eu já era padeiro e a kombucha já tinha aparecido. A kombucha apareceu para mim em 2017. Eu cheguei no sítio como padeiro exclusivo, vendendo só pães, vivendo disso. Tu consegue explicar, antes da gente avançar, o que é a kombucha para o público que está em casa entender? A kombucha é uma bebida fermentada feita com fruta e chá. É basicamente isso. É um parente, a gente pode dizer assim, grosso modo, é um parente do aluá. Inclusive as pessoas que não conhecem dizem assim, isso aqui parece aluá. É um parente do aluá, que é outra bebida fermentada, feita com fruta ou não. É parente do mocororó, que é outra bebida fermentada, feita com fruta, entendeu? Então é uma bebida fermentada. Eu conheci a kombucha em 2017. Eu já estava no sítio, vivendo exclusivamente da venda de pães e das vivências que eu realizava no sítio. E me chegou o conhecimento da kombucha, que me fez muito... Eu precisei da kombucha para melhorar de um problema gástrico, que o problema da coluna tinha me trazido, por conta do uso de anti-inflamatório. Fiquei com gastrite, refluxo infernal. E a kombucha me curou disso. Então eu peguei a kombucha para mim. A galera que comprava pão e que visitava o sítio para fazer vivências também pediu a kombucha. Aí eu fui vendendo, virei produtor de kombucha. Quando chegou a pandemia, eu já era produtor de pães e de kombucha. Foi assustador, porque a gente não sabia o que era aquilo, o medo de morrer que todo mundo tinha. Só que a gente já tinha uma vantagem considerável, assim. A gente já trabalhava em casa e a gente já tinha acesso a uma certa segurança pelo fato de ter minimamente os meios de produção ali. Um pedaço de terra de onde a gente colhia frutas para fazer a bebida, de onde a gente colhia tomatinhos e folhas, temperos, ervas para fazer o pão, e por aí vai. E a gente não, por exemplo, a gente não era obrigado a se relacionar com as instituições educacionais como a escola para deixar o filho obrigatoriamente o dia todo para poder sair para trabalhar. Não, a gente... Se chega uma pandemia e a suspeita de que o convívio social, o encontro, né, a aglomeração vai ser prejudicial, a gente imediatamente está mais livre para não mandar o filho para a escola. E isso foi uma coisa muito diferente da grande maioria das pessoas. Quando a pandemia chegou e a ameaça de lockdown começou a ser ventilada, vai ser preciso um lockdown. 15 dias antes o Caio parou de ir para a escola. Porque a gente não precisava se submeter a isso, entendeu? A gente já conseguia ficar em casa, trabalhando, sem suspender o trabalho, sem todo o desgaste mental, físico, psicológico de ter que se submeter a uma rotina de trabalho, sem saber se vai voltar para casa, se vai adoecer, se caso adoeça, se vai sobreviver. A gente não passou por isso, entendeu? Nosso trabalho não parou, tá entendendo? A gente sequer mudou a forma de entregar, porque como eu já entregava, o máximo que mudou foi o seguinte: se você me fazia um pedido, eu chegava na tua portaria, subia, entregava na tua porta, descia e ia-me embora. A única coisa que mudou, quando eu vi todo mundo tentando fazer a história do delivery, mudando toda a infraestrutura do negócio de distribuição de logística para se adequar ao delivery, a gente só usava o delivery, entendeu? Então, nesse sentido, a gente ficou relativamente mais confortável, ou pelo menos muito mais seguro do que a imensa maioria das pessoas. A outra coisa foi o seguinte, cara, o custo diminuiu drasticamente, porque como foi o lockdown, só de combustível para a escola de ida e vinda, reduziu R$1.000. Para uma família de agricultores familiares que vivem de sua produção,
Isso é exorbitantemente grande, Ter entendeu? esse excedentezinho aí. Outra coisa é o seguinte, como a gente conseguiu fazer o lockdown, e antes de todo mundo, por ter essas condições materiais, a gente não adoeceu por 1 ano e 10 meses, cara. Entendeu? Mas chegaram alguém ter Covid? A gente não adoeceu de Covid por 1 ano e 10 meses. Quando começou a abrir da segunda vez, eu cometi um vacilo de chamar um cara para fazer um serviço, o cara entrou com febre, gripado, era Covid, todo mundo ficou com Covid. 1 ano e 10 meses depois, entendeu? Mas ó, você pensa, e por um vacilo, né? Mas então, a gente tinha condições de se resguardar de maneira mais segura, de ter uma soberania alimentar, algum nível de soberania alimentar, diferente da imensa maioria das pessoas que estão submetidas à rotina de emprego, entendeu? Por conta da nossa atividade, por conta da gente ter essa atividade já com os meios de produção um pouco mais ao alcance da mão, de ter o produto do nosso trabalho sendo fabricado, sendo produzido com a finalidade da gente usar. E só como consequência ser vendido, o excedente ser vendido. Assim, entendeu? Isso deu uma segurança muito grande na pandemia. Isso ficou muito escrachado na pandemia. O mundo caiu, né? A economia regrediu e a gente, nosso trabalho prosperou. Realmente. E aí teve uma outra coisa que foi muito, muito curiosa. O pessoal correu para as coisas que entregavam saúde, né? Então você pensa, se a kombucha é uma bebida fermentada que equilibra a acidez de estômago, regula os desconfortos gástricos intestinais e, por consequência, regula a imunidade, quando saiu essa informação e isso se disseminou, a galera choveu a procura em cima de kombucha, entendeu? Então, enquanto todo mundo estava sendo demitido ou reduzindo ou indo para casa ou entrando em acordo para ir para casa, enfim. A gente estava atrás de alguém que entregasse as nossas kombuchas, porque o pedido aumentou tanto que eu sozinho não dava conta. Eu cheguei para uma amiga que tem experiência com gastronomia e disse, olha, fulano, tu sabe me indicar alguém para me ajudar a fazer as entregas de kombucha, que tem um carro grande que caiba, porque tem que ser assim com isopor, etc e tal. Ela disse assim, cara, eu não acredito que você não está me pedindo. Eu recebo mensagem todo dia de gente sendo demitida por conta do lockdown, por conta da economia regrediu, enfim, os empregos diminuíram, e você está precisando aumentar a sua distribuição. Como é que é isso? Rapaz, parabéns, cara, sabe? Então, a pandemia mostrou muitas coisas, né? Foi assustador, mas mostrou de maneira inconfundível a viabilidade desse trabalho com a agricultura, desde que com essas configurações, né? Um pouco mais de liberdade, de acesso e de poder decidir o que produzir, quando produzir, o tanto que produzir, sem as interferências do capital sobre essa economia e sobre o trabalho dos envolvidos, né? Hugo, e hoje, assim, o que é que basicamente vocês produzem lá? É kombucha? Tem mais coisas? A gente segue com as vivências, mas as vivências de 3 anos para cá, depois que as vivências são as oficinas. As oficinas, relacionadas à permacultura, agrofloresta. Que você promove lá. Eu ensino a fazer kombucha, enfim. Todos os temas relacionados à agricultura urbana. Ainda faz ghee? Não faço ghee. A ghee é uma espécie de manteiga da terra, só que clarificada, né? Eu fiz ghee durante o tempo que eu fiz pão. Com a pandemia, o pão ficou inviável. Aí eu tive que suspender o pão e virei só kombucheiro. Então, hoje a gente está só de produto assim para entregar só com kombucha. Só kombucha. E as vivências que a partir de 2 anos, quase 3 anos para cá, são gratuitas. Inclusive, a gente está gravando isso aqui numa quarta-feira. Sábado agora vai ter uma oficina de kombucha que eu faço com certa regularidade, onde eu ensino o pessoal a fazer a kombucha, né? Eu vendo a kombucha, mas se eu considero que a kombucha é uma ferramenta emancipatória que me confere uma série de benefícios, eu não posso considerar que a liberdade é uma coisa que tem que ser limitada pelo acesso que a pessoa tem, pela possibilidade que a pessoa tem de dar dinheiro para conseguir essa liberdade. Então, é uma ferramenta emancipatória e liberdade, eu só posso ser livre se todo mundo for livre, né? Eu cheguei a essa conclusão, né? A minha liberdade se confirma na possibilidade de você também ser livre, né? A minha liberdade não acaba quando começa a sua, porque se a minha acaba quando a sua começa e vice-versa, nem eu nem você somos livres, né? Nem eu, a nossa liberdade concorre, né? Então não é o caso. Então eu vendo a kombucha, mas a finalidade dela é ser produzida para usar. E ela é uma ferramenta emancipatória. Então eu considero que quanto mais as pessoas forem livres, mais eu também serei. Então as oficinas de 3 anos para cá, quase 3 anos para cá, são gratuitas. E hoje a gente vive de produzir kombucha e vender, mas também de abrir o sítio para receber essa galera, que também é uma maneira do pessoal conhecer a kombucha e passar a aprender a fazer, mas em caso de não conseguir, passar a fazer pedido de kombucha também, entendeu? É uma dinâmica muito interessante essa. Assim. A gente vive disso, basicamente, hoje.
O teu vocabulário ele tem duas expressões que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre elas, que é permacultura e agrofloresta. Explica pra gente aí o que é que são esses dois conceitos assim. Agrofloresta, o nome explica muito. É uma tentativa de fazer agricultura consorciada, junto e não separada, de espécies florestais. Porque você pensa, se você tem uma floresta de árvores, isso não necessariamente é comestível. São espécies florestais que não necessariamente são comestíveis para a gente, né? E aí, como uma tentativa de superar a agricultura industrial, química, capitalista, ou pelo menos alguns aspectos danosos dessa agricultura industrial, tentaram fazer agriculturas alternativas, elaborar agriculturas. A agrofloresta é uma delas. É uma tentativa de produzir a comida que a gente necessita sem eliminar as espécies florestais do lugar para que a nossa agricultura, o nosso cultivo entrasse. É combinar o cultivo da nossa comida, que precisamos ou desejamos, com as espécies florestais, com árvores. É fazer agricultura com árvore. É por isso que é agrofloresta. É agricultura com árvore. Basicamente é isso, né? É claro que isso pode se desdobrar e a gente pode aprofundar isso, mas no grosso modo é isso. E convidando a fauna, né? Porque quando você sem dúvida planta uma árvore lá que você não come, mas tem um sem sagui, tem um tucano, um sem passarinho, sem dúvida. Uma maracanã, que aqui faz tempo que eu não vejo uma maracanã aqui no céu de Os Maracanã. benefícios são muitos, muitos. Todos o que o pessoal costuma dizer que de serviço ambiental que a árvore presta, mas que é um termo que eu acho problemático, mas tudo que a árvore entrega com o seu metabolismo, tanto para o solo quanto para o ar, para a atmosfera, é muito benéfico para a cultura de comida que você está tentando fazer. É claro que isso vai precisar de um manejo, porque em determinado momento a árvore vai sombrear, sim, você vai ficar impedido, mas tudo isso é resolvido com o tal do manejo. Isso é agrofloresta. A permacultura é também uma tentativa de dar uma resposta para os malefícios que a Revolução Verde e a agricultura industrial causou na humanidade. Então, 2 caras australianos, acadêmicos, professores, se juntaram para tentar elaborar uma maneira de sistematizar, de organizar as habitações humanas de maneira que elas considerassem a ecologia. Que as habitações humanas considerassem as relações ecológicas e funcionassem com elas e não contra elas, entendeu? Então, seja abordando as técnicas de construção, seja abordando as técnicas de cultivo, a permacultura, apesar deles se reivindicarem serem uma ética, no fim das contas eu entendo como um apanhado técnico de como executar a vida com a ecologia e não contra ela, entendeu? É claro que vai ter algum aspecto ético nisso daí, mas no fim das contas é um aparato, é uma coletânea de técnicas. Uhum. E obviamente muito interessante, porque ela revisita o conhecimento tradicional, os povos originários de todos os lugares do mundo que já tinham desenvolvido suas maneiras de habitar com a natureza e não contra. Afinal de contas, contra a natureza, eles seriam extintos, né? Então, as técnicas de construção, as técnicas de cultivo, as técnicas de conservação de alimentos e por aí vai, de decomposição de matéria orgânica, de decomposição de dejetos, de banheiro, enfim, da fisiologia da gente, de cocô, de urina. É um aparato, eu entendo a permacultura como uma coletânea de técnicas que viabilizam a construção dessa vida dita sustentável, entendeu? Isso é a permacultura. Cara, a gente batendo papo aqui, tu disse que se encantou, ou foi encantado, ou foi instigado a estudar a obra de Marx. Mas Marx, ele não vem só, né? Marx, ele sempre arrasta vários outros filósofos, vários outros sociólogos, e assim, tu estudou a obra de Marx, além de Marx, estudou mais algum outro filósofo? Onde é que entra aí essa assim, eu chamo isso de uma segunda transição na minha vida. A primeira transição foi essa de sair de técnico de TI, de uma empresa multinacional, para agricultor urbano. Seduzido pela possibilidade que que essa coleção de técnicas poderia me dar de liberdade. Eu fui seduzido. Eu considerava de maneira iludida e romântica e idealista que individualmente, de posse dessas técnicas, eu conseguiria fazer
coisa bastante interessante e capilarizar essas mudanças para que elas alcançassem as pessoas que passariam por ali e veriam e desejariam e iriam lá para os seus locais e fariam também. E de fato isso aconteceu. Só que essa foi a primeira transição. Fui seduzido por uma coletânea de técnicas que me confeririam uma qualidade de vida melhor, um certo grau de liberdade. Isso foi uma primeira transição. Só que eu bati no teto, entendeu? Imediatamente tentando viver disso, você chega num limite que você diz assim, tá, sozinho eu só consigo ir até aqui. Isso para quem tenta viver disso, isso é muito óbvio, isso se apresenta de maneira muito rápida, entendeu? Muito rápida. Porque sozinho você consegue produzir 10 coisas num dia, digamos. Mas se apresenta de maneira incontornável e inquestionável que se você tivesse mais uma pessoa fazendo essas coisas com você não produziria só 20, entendeu? Se você produz 10 num dia de trabalho, com mais uma pessoa você não produz 20, você produz 100. Isso é mais valer, viu, gente? Você produz 100, isso é trabalho combinado, né? Então, quem tenta viver dessas coisas de maneira concreta mesmo, agora eu sou obrigado a viver dessas coisas, bate no seu teto limitado pela sua individualidade, por estar sozinho, muito rapidamente. Então você constata que precisa coletivizar sua atividade, entendeu? Que precisa fazer com que a sua atividade seja realizada por mais gente. Porque quanto mais gente realizar a sua atividade, mais esse trabalho combinado aumenta a produtividade e reduzindo o esforço. Então isso me levou a tentar entender o meu trabalho, como é que ele poderia superar esses limites que estavam impostos pela minha atividade individual, privada, entendeu? Sem explorar, né? Porque isso se apresentava, só que eu não entendia direito. Então eu fiz uma segunda transição que foi entender o seguinte, alguém tem que me explicar isso. E aí devagarinho, como eu já tinha a coisa que o Crítica Radical me apresentou e eu não me debrucei sobre ela. E vocês também, que hoje são FRM, mas que a gente se conheceu há muito tempo, por conta da experiência com a igreja evangélica, e que a gente rompeu e se conheceu nesse rompimento, né, tentando desenvolver uma espiritualidade não institucional, fora da igreja. E aí a gente se separou e quando a gente se encontrou de novo, eu encontrei vocês marxistas. Isso foi um segundo impulso para que eu considerasse que era ali a teoria social do Marx, elaborada pelo Marx e pelo Engels, que me daria essa explicação de por que a minha atividade individual, isolada, privada, era problemática e extremamente limitada, e eu estava sujeito a muitos problemas, tentando tocar essa atividade sozinho, e como isso poderia ser sanado se ela pudesse ter a possibilidade, né? Se eu encontrasse a possibilidade disso se coletivizar e ser realizado por mais gente. Porque, cara, como eu realizava mutirões, isso ficava muito evidente. Qualquer pessoa que realiza um mutirão chega a essa conclusão, cara. Qualquer pessoa. Você diz assim, cara, sozinho eu produzo 100 coisas. Eu vou fazer um mutirão e vem 2 pessoas. Cara, a gente não produz 300, cara. A gente produz 1.500 coisas. Entendeu? Só porque apareceram a matemática não deveria dizer que se eu produzo 100, com mais 2 a gente produzir 300. Não, cara. Então o Marx vem e diz assim, cara, o nome disso é trabalho combinado. Entendeu? Esse é um dos fatores que faz o capitalista extrair valor do trabalhador e poder acumular esse valor para ele, enriquecer, enquanto os trabalhadores são mantidos no nível mínimo de sobrevivência, produzindo esse valor para ser acumulado por outros, entendeu? Isso é trabalho combinado. Quando você combina, você aumenta a produtividade aos montes e reduz esforço aos montes, além de você reduzir gasto com esses meios de produção. Na minha atividade de agricultura, por exemplo, isso é muito evidente, cara. Dos permacultores, todo permacultor precisa de um triturador. Todo agroflorestor precisa de um triturador, uma forrageira, para picotar matéria orgânica, para produzir adubo, para fazer suas culturas, seus cultivos. Dependendo do triturador, um triturador é 15 mil, cara. Você se endivida por 2, 3 anos para comprar um triturador de 15 mil. Aí chega um amigo teu e diz assim, cara, me fala aí desse teu triturador que eu tô precisando de um também. Mas eu vou ter que me endividar aqui por 3 anos para comprar um triturador desse. O cara, veja só, né, cara? A gente está separado, de maneira individual, realizando as mesmíssimas atividades, precisando das mesmíssimas coisas, entendeu? Se esforçando do mesmíssimo, cansando os mesmíssimos cansaços, com tudo repetido aqui na minha casa, tudo repetido na tua casa. E se a gente estivesse junto, cara, a quantidade de coisa reduzida seria absurda.
Só para falar desse triturador, tu precisaria gastar 15 mil a menos, porque eu já tenho um aqui. E eu não consigo usar ele direito porque eu sou só uma pessoa. Eu uso ele uma vez por mês. Se tu estivesse aqui junto comigo, a gente usaria ele. Olha como esse meio de produção seria utilizado de maneira mais eficiente, entendeu? A terra, então, nem se fala, né? Eu uso a minha terra de maneira muito limitada, porque eu só tenho 2 braços. Se eu tivesse mais gente, se isso fosse coletivizado, a produtividade aumentaria demais. E quem me explicou isso foi Marx. Entendeu? Então, é um método tão eficiente que usaram de uma maneira para exploração, né? Que hoje em dia o meio de produção de Henry Ford, que é de produção em massa, foi usado nesse sentido aí, né? E aí eu me dei conta de isso tem vários desdobramentos. Então eu abandonei a permacultura como essa ilusão, a agrofloresta como essa ilusão de que essas técnicas, essa coleção de técnicas seriam revolucionárias. Não são revolucionárias, são meras técnicas. Inclusive você vê um grande capitalista bilionário usando a agrofloresta para produzir alimento livre de agrotóxico para a sua cadeia de supermercado enorme que patrocina novela e tal, enfim. E, inclusive coloca o tema da agrofloresta na novela. Quer dizer, a técnica foi revolucionada? De maneira nenhuma. O cara é um grande latifundiário, bilionário, entendeu? Tem pouquíssima gente trabalhando para ele, muita mecanização, enfim. É óbvio que a técnica da agrofloresta está lá, mas ela não revoluciona nada. O cara continua sendo um proprietário e nós continuamos sendo não proprietários, entendeu? Acessando a comida que ele produz por meio de dinheiro que está num supermercado que é dele também. Entendeu? E o cara, inclusive, está fazendo a nossa cabeça, colocando as ideias dele na novela, que é o que nós assistimos e que faz a nossa cabeça, né? E povoa o nosso imaginário. Então, essa segunda transição de abandonar o idealismo, de que individualmente essa atividade teria a capacidade de se capilarizar, se espalhar para a comunidade, a minha atividade individual virar uma atividade da rua, virar uma atividade do bairro, contaminar a cidade, contaminar o país, isso é completamente ilusório, romântico e idealista. Entendeu? Eu abandonei, eu pensava isso. Eu falei isso durante muitos anos. Mas essa minha segunda transição, provocada pela aproximação do Marx e do Engels, me tirou dessa ilusão, né? Essa minha segunda transição exorcizou essa transição idealista e romântica e me fez cair a ficha de que a gente deveria estar se encontrando como permacultores, como agroflorestores, não como disseminadores de técnicas, mas como tentativa de construir essa coletivização, de que você vai cansar menos se a gente ficar junto, do que se você ficar fazendo tudo aí e eu tudo aqui sozinho, entendeu? A outra coisa que isso se desdobra é na minha constatação de que e essa coisa explicada pelo Marx, de que toda a riqueza possível e imaginária ela vem necessariamente da terra e da mão de quem trabalha, né? Ela não vem do espaço sideral, do futuro, de uma tecnologia futura, extraterrestre. Não? Tudo que a gente precisa para viver, absolutamente tudo que está aqui dentro veio da terra e da mão dos trabalhadores. Absolutamente tudo. Não tem nada que existe que não tenha vindo da terra e da mão de quem trabalha. Entendeu? Então, quando eu penso nisso, cara, o Marx quando diz que a terra e o trabalhador são os únicos mananciais de toda a riqueza, eu não tenho como não pensar nos indígenas. Terra e gente, entendeu? Terra e gente junta. E não tenho como pensar no seguinte, quem mais sabia que o trabalho combinado aumenta a produtividade e diminui esforço, quem mais sabia disso, cara, não era europeu, era indígena indo-americano, entendeu? Era indígena americano. Porque você pensa, o índio que é taxado como preguiçoso, o indígena que é taxado como preguiçoso, isso não é preguiça, nunca foi, cara. É só o cara sabendo, a sabedoria construída socialmente de que ele não precisa trabalhar 24 horas por dia para conseguir as condições materiais de sua existência, entendeu? Coletivamente, ele consegue trabalhar pouco. Trabalhar. E é trabalho, porque trabalho, aí é Marx quem diz isso, é a interferência na natureza para conseguir o que você precisa, né? É interferir na natureza para produzir o que você precisa, né? Como ser humano, e não só coletar como um animal, né? O que distingue a gente dos animais é isso é fundamental. Cara, sem isso, a minha atividade não funciona. Eu tive que entender isso. Essa foi a minha segunda transição. O trabalho é o que nos distingue dos animais. Entendeu? A gente não só acessa a natureza para coletar o que está pronto. A gente tem a capacidade de produzir, diferente de todos os outros animais. A gente tem essa capacidade num grau elevadíssimo. Se você olha para os indígenas, antes dos europeus chegarem, eles sabiam disso como ninguém, cara. Como ninguém.
E se tiverem a chance de ainda implementar isso em suas vidas, em suas aldeias, eles ainda fazem. E isso, inclusive, é motivo de piada. Você chama indígena de preguiçoso porque o cara não precisa trabalhar o tanto que você, urbano, precisa na indústria. Mas isso é resultado de uma sabedoria enorme. O cara sabe que trabalhando junto ele precisa trabalhar menos e consegue produzir mais. O nome disso é trabalho combinado. Então, essa minha segunda transição, onde eu encontro Marx e Engels, que me faz deixar de ser idealista com relação ao poder dessas técnicas e ao poder da minha atividade individual, ela me faz olhar para todos esses grupos por onde eu passei. Os permacultores, nós devíamos... Era com quem nós devíamos estar conversando. Os agroflorestores, os agricultores familiares, que hoje estão tentando desenvolver suas atividades como microempreendedores, isolados, de maneira individual, concorrendo um com o outro, né? Estamos fadados a ficar subordinado à obrigação de fazer dinheiro para pegar uma parte para a gente e entregar uma parte para quem vai acumular e ficar bilionário, né? Hugo, a gente já está chegando ao fim do nosso primeiro podcast, mas antes nós queríamos fazer pelo menos mais algumas perguntas. Nas tuas palestras, a gente já participou, e tu usa 2 conceitos marxistas, aliás, é um conceito só praticamente, que é o valor de uso e o valor de troca. Queria que tu explicasse isso um pouquinho, né? Inclusive tendo essa possibilidade, citasse um exemplo. E o segundo, sob a égide do capitalismo, tudo vira produto de prateleira? Essa é uma compreensão que é divisora de águas assim, na minha atividade produtiva com kombucha, por exemplo, né? Isso explica, inclusive, e eu falo isso na oficina há anos, porque é que a kombucha artesanal, que ela é determinada mesmo, assim, ela é pensada, planejada antes de ser produzida para ter uma certa finalidade, que é você usar e beber a kombucha. Você pensa que a kombucha vai te causar alguns benefícios, mas ela é uma bebida fermentada. Ela precisa respeitar alguns aspectos da ecologia. A fermentação, grosso modo, você pode entender assim, é uma decomposição da matéria orgânica, que você domestica, fermenta, faz uma bebida, no caso da kombucha, uma bebida, mas você pode fazer vários outros tipos de alimentos. Isso precisa obedecer leis da natureza, relações ecológicas. Você não consegue produzir uma bebida dessa contra a natureza, certo? Pelo menos não para que ela fique viva com micro-organismos que você vai ingerir e que seja benéfico. A finalidade dessa bebida é você usar a bebida. O valor dessa bebida, a importância dessa bebida é o uso. Agora, se eu incluo nessa finalidade, se eu incluo nessa bebida a finalidade de vender, eu começo a ter problemas, entendeu? Inevitavelmente. Porque eu vou ter que submeter o processo de fabricação da bebida para atender a finalidade da venda, de ser trocada por dinheiro. Então, na kombucha, na oficina de kombucha, a gente explica isso de maneira muito fácil. A kombucha da prateleira do supermercado está morta, porque ela é uma bebida viva. A kombucha é uma bebida viva, fermentada, cheia de bactérias e leveduras benéficas, que está em processo de fermentação. As relações ecológicas estão acontecendo dentro da garrafa e precisam acontecer, senão você não tem fermentação. Então, se você fecha a kombucha, precisa submeter ela a uma logística de entrega, de distribuição, a tempo de prateleira. Com essa ecologia funcionando e viva dentro da garrafa, a garrafa vai explodir. Não tem para onde correr. Então, o que é que você faz? Para atender essa necessidade mercadológica de conseguir trocar a garrafa por dinheiro no final, lá na venda, você tem que matar a bebida. Então você aquece ela para matar a biologia dela, acaba as relações ecológicas que estão vivas dentro da garrafa, mata a bebida, aí sim ela aguenta o transporte, a prateleira, e ela fica lá 1 mês, 2 meses, sei lá quanto tempo. Está morta. Ela foi uma kombucha viva que te causaria um benefício um dia. Mas a partir do momento que mataram para atender a finalidade de vender e ser trocada por dinheiro, você matou a ecologia da bebida. Entendeu? Então, ela virou uma mercadoria com a finalidade de ser vendida. Acabou a importância de uso dela. Ela pode até ser gostosinha. Você pode até encontrar alguma finalidade útil nela, porque vai ter traços de leveduras mortas que dentro do teu corpo ainda vão causar algum benefício e tal. Mas não tem comparação com a bebida estar viva. Entendeu? Então, se você consegue adequar essa produção para que ela respeite e não diminua o valor de uso dela,
você tem uma produção, ela precisa funcionar de um jeito. Se você precisa fazer com que a importância da venda, o valor de venda, o valor de troca, o dinheiro que você vai conseguir na venda, seja a coisa mais importante, seja a finalidade, você compromete o valor de uso. Então, o valor de uso, o valor de troca, foi uma virada de chave. A minha kombucha é muito procurada, porque entende isso, e eu faço questão de nas oficinas dizer isso, ela é muito procurada porque a pessoa está procurando o benefício da ingestão da kombucha. E ela não vai encontrar esse benefício na mercadoria da prateleira, porque está morta, porque a finalidade é ser vendida, não é ser usada, entendeu? Não foi contemplada a ecologia, a teia de relações ecológicas, a biologia que vai te fazer o benefício, né? que vai te dar essa importância do uso da kombucha. Então, sim, sem dúvida, no capitalismo tudo tem que virar mercadoria, porque as coisas são produzidas para isso, não são produzidas para ser usadas. Tem um exemplo, cara, na agricultura que é fantástico, toda oficina eu falo isso, que é o seguinte, um amigo meu, Lucas Matos, talvez assista isso, um abração para ele, disse que foi visitar um produtor de pimentão, num trabalho de universidade, eu acho, enfim, uma residência e tal. Foi visitar um produtor de pimentão, que produzia para o Ceasa. E o Lucas ficou apavorado com a quantidade de veneno que o cara pulverizava no pimentão. Apavoradíssimo. Entrou em crise, essa mesma crise que eu citei no meu começo. O Lucas entrou numa crise. E aí o Lucas teve a curiosidade de, antes de ir embora, voltar pro cara e dizer assim, cara, tu come esse pimentão? Aí o agricultor disse assim, não, tu é doido. A horta que eu como tá ali do lado da casa. Como nada. Nesse exemplo do Lucas, tá o Marx todo. A horta do lado da casa que o cara come tem a finalidade de produzir valor de uso. O cara vai usar a horta que está do lado da casa. Zero e ela tóxico, não tem veneno. Zero veneno. A horta de pimentão que o cara pulveriza veneno e manda para a Ceasa tem a finalidade de vender. Você muda completamente a maneira como você produz a comida. Se você muda a finalidade com que você produz, entendeu? A finalidade da venda é capitalista. A finalidade do uso, não, ela é libertária. Ela é revolucionária, entendeu? Senhores, a gente tem que ir para as considerações finais. O nosso tempo esgotou, na verdade a gente passou, né? E aí, eu vou ser o último a falar, mas eu queria que vocês fossem para as considerações finais. Para se inscrever nas vivências, como que faz? Rede social, Instagram, você acha o contato do WhatsApp, entra em contato, pergunta, eu respondo e a gente se acerta. Qual é o teu Instagram? Hugo Teófilo. Teófilo com T-H-E-O-P-H-I-L-O. Show. Teófilo arcaico. Considerações finais? Cara, só agradecer, Hugo, pela tua presença aqui, ter vindo, ter aceitado o convite, né? Se destacar lá da Caucaia para cá para Maracanaú, a gente sabe que é uma viagem até longa, né? E é isso, cara, conta sempre com a gente aqui da FRM, tá bom? Vocês aí que estão assistindo a gente, segue a FRM, segue o Hugo Teófilo, Paulo Vitor da FRM, Fábio Rodrigues da FRM, Gladson Santos da FRM, é isso aí. Gladson? Não, só agradecer a participação do Hugo, começar a participar das vivências também, aprender um pouco mais sobre a agricultura urbana, né? Dá para fazer em qualquer ambiente. Sim, até em vaso, em copo de manteiga e de sorvete dá para fazer. Bom, para quem mora em apartamento... Hugo, considerações finais. Bom, eu agradeço demais. Eu sou um entusiasmado das constatações que eu cheguei com essa minha atividade e poder falar delas é sempre muito legal. Ok, eu quero agradecer a presença do Fábio, do Gladson, né, a sua presença. Eu agradecer o Isaac, o nosso diretor, que preparou tudo para a gente. Agradecer o estúdio 24 Frames, um dos melhores estúdios de Maracanaú, se não o melhor estúdio. A gente está gravando isso numa quarta-feira, direto da Torre 2 do Feira Center. E fiquem acompanhando, se inscrevam, aperte o sininho, porque vai vir novos episódios. A gente quer fazer uma série de 8 episódios e todos eles vão ser transmitidos a partir do estúdio 24 Frames. Viva Maracanaú, viva o povo de Maracanaú e viva a classe trabalhadora.